graça e a paz, meus irmãos. Estamos aqui, no terceiro capítulo do livro de Jó, onde estamos fazendo um review. E no capítulo 1, eu falei para vocês a autoria de quem atribui o livro de Jó, o tempo, que Jó passou essa luta, essa batalha, Então tá muito legal, você pode ver o capítulo 1, também o capítulo 2 também, eu falei com vocês. E a gente agora está especificamente no capítulo 3 e vamos dar continuidade ao review do livro de Jó. Como eu falei para vocês, o capítulo 1, como você sabe, começa a falar da prosperidade de Jó e a fidelidade com relação à questão que ele tinha, onde Satanás questionou a ele e Deus permitiu que Satanás agisse, na vida de Jó, teve aquelas percas todas, e Jó não blasfemou de Deus. No segundo capítulo você vê, o capítulo 2 do livro de Jó, Deus, falando que Satanás não tinha nenhum motivo, para questionar com relação à questão de Jó, e Deus disse que Satanás falou para Deus, que se tocasse na saúde dele, Jó blasfemava como não blasfemou, E no capítulo 3 que nós estamos aqui, fala a seguinte coisa, o título fala assim: Jó amaldiçoou o seu nascimento e lamenta a sua miséria, E Jó abre a boca, depois dessa luta, dessa batalha, e fala assim, capítulo 3, versículo 1, depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia, e Jó falando disse, pereça o dia em que nasci, a noite em que disse, foi concebido um homem. Converta aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-o de trevas e sombra de morte, habite sobre ele nuvens e escuridão do dia, e o espante. E aí Jó começa a falar com relação à questão do seu dia, questionar por que ele nasceu, amaldiçoa aqueles que sabem amaldiçoar aquele dia, Ele fala, por que não fechou as portas, do ventre e nem escondeu os meus olhos a canseira? E Jó começa a pegar e a falar, porque eu não morri, versículo 11, e desde a madre saí do ventre, não expirei, Começa a questionar porque a luta era muito grande a batalha, diante que Jó estava passando, E Jó começa a falar um exemplo, deixa eu ver aqui o versículo 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Versículo 26 para falar. Porque nunca tive tranquilo, nem sosseguei, nem reposei, mas veio sobre mim a perturbação. Então a aflição de Jó, no capítulo 3, ela é muito grande e Jó começa a questionar, como eu falei para vocês, o seu dia natalício, Questiona por que eu não expirei antes de nascer, porque eu não morri. Amaldiçoa aqueles que sabem amaldiçoar esse dia, Deus converta aquele dia em trevas. E aí começa, pessoal, o capítulo 3, ele é bem interessante e a gente vai estar dando aliás, os capítulos mais importantes, porque começa o questionamento dos três amigos de Jó e Jó começa a falar, E no capítulo 4 começam as coisas bem interessantes que eu quero adiantar com vocês que está aí do outro lado. É justamente essa alusão de que aquilo que Jó estava passando, os amigos falam que com certeza era um pecado. Era algo oculto ali e os amigos deles começam a falar isso. Então, vamos comigo aí nesse review do livro de Jó e acompanha o capítulo 1, capítulo 2 e vamos dar prosseguimento e que Deus possa estar abençoando a tua vida. Tchau, tchau.